Olá pessoal, estamos dando início a mais um podcast Sem Barreiras, conversando com a história, né, para pensar um pouco algumas questões relacionadas a ensino de história e ditadura. Hoje nós vamos ter uma conversa com 3 professores que já recentemente fizeram uma mesa sobre história indígena da ditadura, né? Eu vou apresentar cada um dos 3, né? A professora Elisa Fruhauf Garcia, né, que é professora da graduação e da pós-graduação em História da UF desde 2009, pesquisadora do CNPq e cientista nosso estado da FAPERJ, especialista na história dos povos indígenas em situação colonial, realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade Estadual de Campinas entre 2007 e 2009 e no Conselho Superior de Investigações Científicas em Madrid em 2015. Né? A professora Michele Reis de Macedo é professora do curso de História e do programa de pós-graduação em História de Alagoas, UFAL, onde coordena o grupo de pesquisa em História Indígena no Brasil Republicano. Né? Bolsista de Produtividade CNPq, PQ2, desenvolvendo o projeto de pesquisa Mário Juruna em Espaços de Colonialidade, a trajetória política do indígena Chavante, que se tornou deputado federal nas décadas de 70 e 80. Doutor e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, desenvolve pesquisas sobre povos indígenas, Brasil Republicano, lideranças e movimentos indígenas, colonialidade e decolonialidade, territorialidades indígenas, direitos indígenas, saberes ancestrais, meio ambiente e justiça ambiental. E estou com o professor Bartolomeu Pancararu, que é indígena do povo Pancararu, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas, mestre em Antropologia Social pelo PPGAS, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição em que atualmente está finalizando um doutorado, né? Pesquisador do projeto Os Brasis e Suas Memórias, os Indígenas na Formação do Brasil, e do Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento LACERI. Atua como professor do curso de Pedagogia Intercultural Indígena no Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Bem, claro que é um currículo resumido de vocês, são um fragmento do que vocês fazem, né, cotidianamente do percurso acadêmico. Bem, eu queria iniciar essa conversa batendo um papo um pouco sobre essa temática que não precisa necessariamente ficar restrita à ditadura militar, né? Bem, a gente tem muita coisa para conversar e claro que a gente tem um tempo muito diminuto para um tema tão vasto, mas assim, a gente vive no Brasil hoje ainda velhos ranços, grandes permanências de uma mentalidade que a gente pode dizer que é colonial, imperial e que ainda está presente hoje, né? Então, a gente veio de uma longa tradição de uma mentalidade que convencionou pensar os povos indígenas desde o século XIX como violentos, preguiçosos. Então, se a gente pega os manuais didáticos desde o século XIX, essa ideia dos povos indígenas, do indígena como preguiçoso, avesso ao trabalho, e etc., ela começa a se consolidar durante muito tempo, né? E a gente vivenciou isso. Um dos ministros do presidente Bolsonaro reproduziu numa fala que se publicizou no Brasil inteiro esse velho ranço preconceituoso em relação aos povos indígenas. Como é que vocês veem isso hoje nas áreas de vocês, essas permanências, principalmente no ensino de história, né? A gente ainda, apesar de todos os avanços, ainda tem um espaço muito pequeno dessa discussão nos livros didáticos. Como é que vocês veem isso e o que é que ainda precisa ser feito? Eu vou começar pela ordem aqui da leitura do Lattes, né, da professora Elisa, e depois a gente vai passando para os outros professores, enfim. Certo, bom, obrigada aí pela questão e queria começar também agradecendo pela oportunidade, né, de participar desse podcast e de falar aí sobre um tema tão importante na nossa história, no nosso presente e aí nos projetos de futuro que a gente quer construir, tá? E realmente é com muita alegria que eu acho que hoje em dia a temática indígena ela tem adquirido uma dimensão bastante importante na nossa discussão pública, tá? Mas isso é algo muito recente. E aí a gente, eu acho que deveria fazer, como historiador eu faço, acho que outros colegas me acompanhariam, um meia-culpa em relação, né, a como a nossa disciplina demorou para incorporar os povos indígenas como agentes importantes da nossa história, tá? E aí a gente pensa desde o período colonial, desde os primeiros contatos no século XVI até uma história mais recente.
Tá? E isso não é uma questão só de historiografia, é importante na nossa historiografia. Agora, quando a gente conversa com indígenas na contemporaneidade, a gente vê o malefício que a ausência dessa história trouxe para essas populações. Tá? Então, pegando um gancho, inclusive, né, de uma questão que nós estávamos aqui conversando antes de iniciar o podcast, né, como é recorrente uma queixa entre os indígenas que não são reconhecidos enquanto tal pela sociedade envolvente, né? Porque a sociedade envolvente tem uma história de pensar esse indígena como alguém que está fora da nossa sociedade e que vai estar necessariamente utilizando vestimentas ou ausência de vestimentas, né? E traços físicos, fenótipos que essas pessoas imaginam que seria o indígena. Ora, mas por que essas pessoas imaginam isso? Porque elas não viram, né, essa história com a presença dos povos indígenas. Né? Elas não entendem essas pessoas como parte de uma história que inclui vivências com outros grupos, né, mudanças, violências, processos de etnogênese, que é um termo meio técnico, né, mas é importante a gente pensar aí na reconstrução desses grupos, né? Então a minha fala, eu vou passar já para os colegas, né, que eu não quero monopolizar aqui o podcast, mas é uma provocação para a gente pensar, porque muitas vezes a gente como historiador escuta, mas qual é a importância da história? Né? É uma importância da história só para a gente entender melhor o nosso passado? Também. Porque nós temos momentos do nosso passado que nós não entendemos bem, porque agentes fundamentais estão faltando ali. Né? Mas não é só isso, é importante que a gente inclua esses sujeitos na nossa história para que a sociedade brasileira entenda essa história e consiga compreender melhor esses sujeitos no presente. Agora, Elisa, e aí também para vocês, você acha que isso tem a ver também com a maneira como nossos currículos na formação inicial estão estruturados, assim, será que também não é o fato não é decorrente também de uma má formação, talvez, ou de uma formação superficial sobre a história dos povos indígenas? O que é que vocês acham? Eu acho que você adiantou o que eu estava pensando em falar. Né? Primeiramente, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast. É importante a gente divulgar o que a gente vem fazendo na academia. Eu acho que é uma forma, né? Eu acho que a sua última pergunta foi como, né, transformar isso, né? Eu acho que o podcast é uma oportunidade do público em geral, né, conhecer o que a gente está fazendo na academia. E eu acho que eu vou responder essa sua questão falando de uma experiência, né, própria, né? Porque quando a Lei 11.645, que é a lei, né, federal, que estabelece a obrigatoriedade do estudo das histórias e culturas indígenas no ensino básico, né, foi estabelecido, isso foi em 2008, eu era professora de educação básica. Eu fui professora de educação básica durante 10 anos. E nessa época eu dava aula em um colégio privado e 2 públicos, né? E eu tive experiências bastante diferentes nesses 3 colégios, né? No colégio privado, a direção, eu lembro que a direção ela ficou muito preocupada em estabelecer a lei, né? Em colocar em prática a lei. Só que não havia, na época, nenhum preparo dos professores que já estavam na ativa, né, no mercado de trabalho, já dando aula. Não teve nenhuma iniciativa do governo de fazer uma formação continuada para esses professores, né? E eu lembro que eu não tive contato com esse debate na minha graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, lá em 2008, né, eu estava no mestrado na época, a preocupação da direção de implementar, né, essa temática me parece que foi mais prejudicial do que positivo, porque obrigou os professores a dar pelo menos uma aula, né? E aí se estabeleceu no ano que teria uma aula falando sobre história indígena e uma aula falando sobre história da África. E ninguém, né, tinha noção de como começar isso. Internet na época também não era tão popularizada e tal. E eu lembro que eu fiquei sem saber o que fazer. Resultado, né? Resumindo para não me estender muito. O resultado me parece que foi a reprodução de um discurso estereotipado, racista, preconceituoso, né? E que eu acho que mesmo depois de tanto tempo dessa lei, que foi em 2008, isso ainda acontece nas escolas.
Se a gente pega os livros didáticos, acredito que sim, mudou um pouco, mas se a gente pega os livros didáticos ainda hoje, por exemplo, os indígenas, eles aparecem apenas, né, no 7º ano, se a gente pegar o ensino fundamental 2, né? O ensino fundamental 1, quando aparece, né, aparece no dia 19 de abril, né, de forma bastante estereotipada. E no ensino fundamental 2, no 6º ano, que trata, né, de um período antigo, né, que a gente chama de história antiga, né, dentro dessa perspectiva europeia, né, trata o quê? Grécia, Roma, Mesopotâmia. Os povos indígenas, quando aparecem de uma forma bastante coadjuvante, e mesmo assim, né, de uma forma também bastante estereotipada. E aí chega no 7º ano, vem a colonização. Já tem professores fazendo a reflexão sobre a questão sobre o descobrimento, que não é descobrimento, invasão, muitos usam outros termos. Isso já vem sendo feito pelos professores. No entanto, os livros didáticos, eles encerram ali na colonização. Depois, né, quando passa para o 8º ano e principalmente no 9º ano, os alunos não veem mais povos indígenas aparecendo como sujeitos históricos. E qual é o resultado disso? O resultado é que há uma ideia de que esses povos indígenas desapareceram da história no século XIX e principalmente no século XX e XXI, que é a temática aí do 9º ano, né? E isso tem tudo a ver com a forma como a sociedade, para além dessa questão dos estereótipos, de pensar que esses povos indígenas eles estão presos no passado e que é uma ideia de cultura fixa, de que não se transformou ao longo do tempo, o que é completamente equivocado se a gente pensar em processo histórico. O processo histórico é transformação, então os povos indígenas também se transformaram ao longo do tempo. A gente não pode esperar dos povos indígenas do século XXI que sejam os mesmos do século XVI, né? Mas, infelizmente, me parece que os livros didáticos ainda trazem isso, exato. Né? Então, eu acho que uma forma da gente tentar mudar isso, né? Primeira questão, formação continuada. Os professores que estão na ativa, muitas vezes têm que trabalhar em 3 colégios, manhã, tarde e noite, não tem tempo de pesquisar, então a gente precisa olhar também para a realidade dos professores da educação básica, né? Eu sei porque eu estava lá, eu vivi isso na pele, né? Às vezes não tem tempo para ler, né, outros materiais, enfim. Eu acho que a formação continuada é um caminho, né? Eu acho que é um caminho. E uma outra questão, gente, diálogo com os povos indígenas. Não dá mais para fazer, os povos indígenas estão na universidade, estão produzindo, e não é só pensar os povos indígenas, acho que o Bartolomeu também vai falar isso com mais propriedade que eu, mas não é pensar os povos indígenas apenas como temática de estudo, mas eles são produtores do conhecimento, e esse diálogo é fundamental, né? Eu acho que eu vou até passar a palavra para o Bartolomeu para ele falar um pouquinho sobre isso. Agora eu quero botar uma questão em cima dessa palavra de Bartolomeu, que é também para ele problematizar em relação a isso, porque isso que você está dizendo, claro, é extremamente importante, né? Acho que tem a ver. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, há mais de 25 anos, o tema do concurso era pensar numa estratégia metodológica para o ensino médio, levando em consideração os povos pataxós do sul da Bahia. Numa época específico. Que você não tinha muito material. Eu lembro que a grande novidade foi aquele livro A Temática Indígena na Escola, que o MEC lançou junto com a Unesco, né? Que era uma organização, não lembro o nome dos organizadores dos 2 autores, era um autor e um autor, mas isso não era muito discutido, né? Como você está colocando, né? E aí eu lembro que você falou que a sua praia também são os museus, a discussão de memória, os museus. E aí eu fiquei pensando nessa conexão, né? Porque a gente ainda discute muito pouco o ensino de história fora da sala de aula. Sim. Essa coisa que você está dizendo, a gente precisa ouvir os povos indígenas, né? A gente precisa visitar, trazer e visitar também. Mas muitas vezes os museus ainda têm um diálogo que mantém esses ânsios, né? A gente ainda não tem museus educativos, né? A gente ainda tem museus que muitas vezes se a gente pensa, por exemplo, o Museu Afro-Brasileiro, o Museu Arqueológico Etnológico, a gente tem na UFBA, a gente ainda tem, às vezes, uma cristalização de
de exposições, né? Você vai lá nos povos indígenas, tem cocá, cultura zoomórfica, dança. Quando você vai pro afro-brasileiro, tem o candomblé, tem o jogo, etc. Isso é uma pegada folclórica, isso, né? de alguma forma isso acaba construindo uma ideia, se por um lado, como você disse, já melhorou muito, né? O menino e a menina sabe que o índio não anda só de cocá e seminu, mas por outro lado, as representações ainda dos mais diversos povos ainda traz uma ideia muito limitada dessa produção cultural. Como é que você vê isso e como é que você vê essa representação também nos museus? É só Bem, beleza. São várias questões, mas eu acho que falar um pouco de minha trajetória, acho que vou abordar cada questão que foi colocada aqui. Mas antes eu quero agradecer a participação, enfim, também o evento, é um antropólogo chegando na história, digamos assim, até um título, né, de algum... Dá um artigo, um antropólogo chegando na história. Mas enfim, fantástico o espaço que foi aberto, resgatando um pouquinho de ontem, da mesa proposta pela professora Elisa junto com o professor Carlos Augusto, para tratar de uma temática importante que é invisibilizada dos povos indígenas nesse regime criado pela ditadura. Se bem que antecede também, desde o contato, então, digamos que é um regime estendido, e até hoje temos um resultado muito presente entre os parentes Guarani, enfim, no Ceará, enfim, é realmente a barbárie ainda presente. Mas, entrando nas questões colocadas, inclusive do próprio governo passado, respondendo um pouco, eu acho que a trajetória, a minha responde em parte, porque a gente, na comunidade indígena, por ser indígenas do Nordeste, quando a gente é inserido na alfabetização, o que a gente lê, o material didático é justamente esse, é o livro produzido que remonta à memória passada, que não existe mais. Então a gente lendo, a gente se questiona, coloca numa posição de questionamento. Porque a gente, nossa, então a gente não é mais indígenas nesse sentido. Onde é que a gente está? Onde que a gente está. Porque essa imagem bonitinha, o indígena de geladeira, que é, enfim, conservado, e isso numa memória comum, e também a gente agradece, nós damos um joinha para os antropólogos que construíram essa ideia. E divulgaram, porque aí, vamos tirar a minha culpa da história, tá? Você que está dizendo que é culpa dos antropólogos. Então, vamos dividir a culpa. Exatamente. Vamos colocar o dedo aqui nos antropólogos também. Porque foi eles que construíram essa identidade indígena. Eles construíram, reproduziram, eram os guardiões, né? Vamos dizer, uma expressão que eu gosto, os paladinos da questão indígena. Bom, questão indígena não, a questão indigenista, porque aí vamos colocar as coisas também no lugar certo. E eles construíram, enfim, produziram material, produziram a imagem e foram disseminando, mas também não só antropólogos, vamos colocar papel da igreja, enfim, no geral, foi uma construção não só específica de antropólogos, missionários, enfim, tem uma galera muito forte por trás disso. E, bom, mesmo sendo ruim essa construção, mesmo a gente colocando num lugar de questionamento, somos indígenas, não somos indígenas, se pensar nos indígenas do Nordeste, os indígenas do litoral, por exemplo, ou os indígenas da região do Sul, enfim, todos foram encaixotados. E aí, uma forma também de se questionar, quando a gente encontra um parente, aí o que a gente vai fazer? Fazer uma inspeção, um raio-x, né? Olhar dos pés à cabeça para ver se a gente consegue encontrar traços. Não, esse parece mais indígena, não, o cabelo dele já é crespo. E daí vai criando essas categorias colocadas pela própria, e eu falo sociedade ao pecado. Bom, por esses intelectuais, né? Os ditos daquela época, viu? Os ditos intelectuais que tinham o lugar, a bancada, né? Digamos, o patamar, a autoridade para falar sobre o outro, do outro e apontar. Então, eles construíram essa identidade e foram disseminando. E muita gente comprou, inclusive a gente mesmo, porque a gente se questionava. E esse é um problema muito forte. Bem, durante esse período, vocês podem completar, vamos conversando aqui. E aí, durante esse período, eu entrei num projeto, e é importante os projetos nas comunidades indígenas também,
porque aí a gente começa a nos conhecer, porque a gente, por exemplo, os indígenas Pancararu viviam numa região sertaneja, cercado por grandes empreendimentos, hidrelétricas, enfim, empresários, e na nossa terra existiu sempre conflito com os fazendeiros da região, os poceiros e daí por diante. E isso fez com que ficássemos concentrados. Os rituais foram reprimidos, muitas coisas foram reprimidas. Então foi cerceando a nossa vivência. Então, quando a gente entra num projeto de pesquisa e a gente vai nos conhecendo a partir das investigações, foi o que aconteceu quando eu entrei num projeto Índios Online, porque uma das pautas dos Índios Online era justamente essa, fazer histórias. Então, quem é que vai contar essas histórias? Então, a gente procurava lideranças. E aí a gente foi conhecendo, então explica muita coisa, porque até então a gente tinha como dado muito das ações, da vivência. E quando a gente vai fazer pergunta para os mais velhos, que a gente tem a expressão de chamar mais velho e eles gostam, mas aí os termos politicamente corretos, como indígena, enfim. Mas aí a gente vai nos conhecendo através dos nossos mais velhos. E aí esse projeto inicial me possibilitou voltar, olhar de novo, vamos fazer a viagem da volta, só que aí agora a memória, e a gente vê como está conectado. E a relação que a gente tinha, por exemplo, com a Cachoeira de Itaparica, que era um espaço sagrado, muito forte para os Pancararu, que não tem mais depois da construção, e aí que teve que mudar o local, enfim. E aí um segundo projeto que me jogou de vez, tanto que eu vim parar na antropologia, para ciências sociais, foi o projeto Casa de Memória do Tronco Velho Pancararu. Esse projeto, a proposta dele era a gente fazer investigações de lideranças políticas, das peregrinações políticas, que aí o SPI se instalou na comunidade indígena e formou uma comissão política e social. Essas lideranças começaram a buscar os direitos que até então estavam em debate naquela época, que era a identidade, principalmente. Aí vamos dizer o processo de etnogênese. Porque antes desse reconhecimento do Estado, os indígenas foram colocados lá por missionários. Era o aldeamento Pancararu. E o que segurava essa identidade para o Estado, né? Porque quem afirma que são indígenas? Porque quem está dizendo não é a autoridade máxima, o governo, daí por diante. Então, depois que se instalou o posto indígena, começou a ter negociações com o governo. Então, vamos procurar nossos direitos. E essas lideranças fariam essas peregrinações. Ia na comarca de Flores, na época, depois que mudou, foi para Serra Talhada, até que começou a ir para Brasília, antes Rio de Janeiro, enfim, atrás da demarcação da terra indígena, isso na década de 40. E aí, década de 30 e 40. E 40 conseguiu a demarcação. E depois que conseguiu essa demarcação, começou-se a pleitear outras questões. Começou a restringir o espaço, por exemplo, porque antes os fazendeiros invadiam a terra indígena Pancararu, colocando bois, os engenhos, enfim, ali é uma questão muito, muito ampla. Mas eu acho que vou ter que deixar espaço também para vocês, porque se for ficar aqui... eu quero que você chegue lá nos museus. Não, mas você traz questões importantes que tem a ver com a identidade e representação, né? Exatamente. E eu acho que a gente está falando um pouquinho também de representação. A representação, tanto no livro didático, né? A representação. Porque a gente tem uma cultura material que ainda representa de uma forma específica. Eu queria ver como é que você vê isso, né? Até talvez pensando na própria questão dos Pancararus e de uma maneira geral. Que bom, né, que ele colocou um norte, porque se a gente for deixar, a gente vai marcar muitas questões. Aí vai fazer uma tese, uma apresentação de uma tese. Enfim. E Bartolomeu está terminando o doutorado, aí é um perigo. Tem muita coisa para falar. Tem. E aí, vou começar, já entrando nessa questão, com Mário de Andrade. Enfim, Mário de Andrade, nas pesquisas folclóricas na década de 30, ele fez um acervo grande sobre os Pancararu. Inclusive, uma das primeiras filmagens pode ser encontrada no YouTube. Que legal. Gravou antes, e isso uma forma dos próprios Pancararu acessar uma memória que até então não existia.
E eu mostrei, inclusive, uma gravação feita por Mário de Andrade, sempre o cabeça que leva, né, a fama, mas não foi ele. Enfim, para o meu avô. Aí o avô começou a ouvir o Toante e falou, nossa, que diferença agora. Porque aí é a questão da geracional, essa questão de reconhecer o indígena ou não. Mas é tão figurativo, porque a gente não é igual ao nosso próprio vizinho que convive, enfim. Fechou a porta, é diferente, é uma outra realidade. Mas voltando para Mário de Andrade, ele levou boa parte dos objetos para Caruaru, para o museu. O próprio Carlos Estevão levou, ele era diretor da época no museu, ia falar Museu Paulista, mas no Museu Goldi, Paranaense. No Pará. Do Pará, verdade. Mas aí eu vou entrar na questão que eu vou entrar para a tese, né? É um perigo. Não precisa defender agora. Tá. Ainda bem que eu já qualifiquei, mas aí. Então, o museu foi um dos principais atores para extermínio dos indígenas. E é uma memória, e é uma forma totalmente colonialista o pensamento do museu. Porque a gente não consegue expandir, ampliar os nossos interesses. Esses indígenas aqui estão atrapalhando isso. Aqueles que não querem entrar para a civilização, a gente simplesmente apaga, extermina. Esse é um pensamento. Isso dos coronéis do museu. E o museu, não. Então, para diminuir essa nossa culpa, vamos fazer o que os países lá fora fazem, que é montar acervo dos indígenas. Pelo menos a gente vai ter a memória aqui e mostrar para os nossos netos, existiam povos sempre no passado existiam. Exatamente, existiam. E naquele tempo, sabendo que se a gente olhasse para o lado, tinha indígenas lá. Então eles foram construindo essa memória e foram reproduzindo também, disseminando. O problema é quando o antropólogo compra. E aí fala, existe a aculturação, inclusive separar o Brasil por áreas culturais e o Nordeste ser a última área reconhecida. Isso já diz muito. O Nordeste, o litoral, enfim, Tupiniquim está aqui hoje. E eles falam, como se no passado também, sobre o Tupiniquim. Mas o que eles querem fazer? Não, vamos falar no presente, mas em forma daquele museu de vitrine, colocar lá e pronto, tá ok. E aí, trabalhando, agora acho que eu vou encaminhar porque a gente vai debatendo, trabalhando nessas questões, deu para aprender muito, 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 porque os objetos falam com a gente e é muito presente o retorno que a série Tupinambá está tendo hoje com o manto, os diálogos, os sonhos. O manto estava lá na Dinamarca, em outros países, chamou ela e ela foi lá. Então, a gente quebra essa ideia do museu ser distante, né? ser só para olhar, porque a ideia do professor João Pacheco de Oliveira é justamente que os indígenas sejam curadores de suas exposições e comece essa comunicação para a gente explicar, mas não é só esse objeto tem uma história, esse objeto conversa com a gente. Então ele quer quebrar justamente essa coisa de deixar tudo bonitinho, tudo distante, ele quer aproximar, ele quer fazer uma coisa interativa. E isso aí também dá várias aberturas para a gente produzir material e aí fala, não, os indígenas estão aqui, esses do passado também estão aqui, uma vantagem que atravessa, né, esses objetos. E através desses objetos que vai resgatando muitas memórias do próprio passado. Por exemplo, a série Tupinambá gosta de falar que ela matou a rainha. Enfim, mas aí é uma outra questão. Bartolomeu, eu queria aproveitar, na verdade, em meio a essa discussão, de entender. Eu sei que vocês já fizeram uma mesa, mas é interessante para o público que vai ouvir o podcast, que talvez a grande parte não tenha vivenciado. Em relação à ditadura, né, que vocês falaram um pouco ontem, o que é que piorou, né? Como foi que a ditadura potencializou todas essas permanências? Como é que de alguma forma ela intensificou algo de uma mentalidade que já era colonialista, que passou pelo Império e que de alguma forma foi intensificada na ditadura? O que foi que a ditadura intensificou, né? Quais foram as perdas, né? Os problemas? Queria que Elisa, Michele pudessem falar também, depois Bartolomeu, para a gente ir encaminhando para o nosso final do podcast. Já está acabando, tá bom. Infelizmente. Achei que fosse apresentar minha tese agora. Minha pesquisinha da manhã. Aí tem que ficar horas conversando. Faremos outros. Esse é só o início. Exatamente isso que eu discordo.
escuto uma pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre Marajuruna hoje. Então, eu vou, na verdade, fazer um comentário que eu estava pensando sobre a fala do Bartolomeu, que pega, na verdade, o final da ditadura e aí deixa a tua pergunta para a Michele responder depois, pode ser? Que eu estava escutando o Bartolomeu falar, né, e pensando que algumas questões podem não estar muito claras para um público que realmente não conhece nada da temática, né? Então, se a gente falar não da ditadura em si, mas da transição, né, e da Constituição de 88, ele é um marco, claro que ele é um marco legal, né? Mas ele se torna um marco legal devido a mudanças na sociedade que pressionam, né, por essa legislação, e ela se transforma num instrumento muito poderoso, né, para mudanças em relação à questão indígena na nossa sociedade, né? É a Constituição de 88 que realmente, legalmente, extermina a questão da tutela, né? O estatuto colonial que os povos indígenas foram mantidos na nossa sociedade desde o estabelecimento, né, dos primeiros núcleos portugueses. Então, a gente tem uma cronologia tradicional na nossa historiografia que fala que 1822 foi o fim da época colonial. Para quem? Né? Para alguns grupos foi, para outros não. Para outros foi até início de coisas muito piores. Né? E essa situação colonial dos povos indígenas, ela perdura até 88. Tá? E ela tinha um paradigma que tem mudanças ao longo de séculos, é evidente, mas ele tem uma linha geral que era uma linha que previa a assimilação dos povos indígenas à sociedade envolvente, fosse ela imperial, colonial ou republicana, né? Então, os indígenas eram sempre pessoas e grupos que não tinham futuro. O futuro deles era, né, se mestiçarem culturalmente, biologicamente, de diversas formas e virarem brasileiros nacionais. Então, essa antropologia também que o Bartolomeu comentou era muito uma antropologia de salvamento, né? Eu vou lá recuperar os objetos antes que esses objetos desapareçam, né? Vou registrar culturas, línguas, porque elas vão desaparecer. Então, a história, a mudança, a transformação era vista como uma ameaça para os indígenas. Então, os europeus tinham história, né? Os indígenas eram esses povos sem história. Então, todo esse paradigma, né, ele acompanha a nossa história até esse marco. Claro que ele foi questionado por pessoas, né, mas ele foi dominante até que ele muda nesse momento. E eu em sala de aula pergunto sempre para os alunos com uma pegadinha, né? Pessoal, quando é que acabou juridicamente o regime colonial em relação aos povos indígenas? Os alunos não sabem. É uma questão tão importante. Então, aproveitei a questão do Bartolomeu, entrei aí numa transição e agora a gente volta, né, para a ditadura para a Michele responder essa questão. Eu acho que eu vou começar falando, tem uma fala de um ministro do interior, porque na época, né, a FUNAI era subordinada, né, ao Ministério do Interior. O ministro do interior, Rangel Reis, ele vai falar mais ou menos assim, né? Não é exatamente assim, mas a ideia é essa. Se a gente fizer um trabalho direitinho, daqui a 20, 30 anos não vai ter mais índio no Brasil, né? Por quê? Porque a ditadura, aí vai para a sua pergunta, ela vai potencializar tudo isso que a professora Elisa comentou, né? A forma como o Estado estava lidando com essas populações, né? E a máxima da ditadura é o desenvolvimentismo, né? Integrar para não entregar, né? Essa famosa frase da ditadura. A ideia era o projeto desenvolvimentista a qualquer custo, né? E então os povos indígenas eles foram considerados inimigos do progresso, né? Os povos indígenas tidos como populações atrasadas, populações selvagens, o modo de vida, né? Ou os modos de vida, para a gente dar a ideia da diversidade dos povos indígenas, eram incompatíveis com o projeto de civilização da ditadura, da república em geral, mas isso vai ser potencializado no período da ditadura. Então, a política indigenista da ditadura ela vai ser extremamente violenta, porque ela vai ter como objetivo fazer desaparecer esses povos indígenas. E como faz desaparecer? Através do extermínio direto, né, de muitas práticas de violência direta, né, de envenenamento, de bomba, de massacre, e também através da negligência,
né? Não cuidar da saúde, né? Deixar morrer por doenças. Algo recente que vivenciamos Exato, no último governo. Exato. Por isso que os marcos, né, históricos, clássicos, eles são, para os povos indígenas, eles são bem mais fluidos, né? A gente precisa repensar esses marcos. Né? Então, mas na ditadura, né, que foi um período... Qual é o problema, né, de toda essa questão do problema da ditadura? A ditadura é um regime fechado, ditatorial, censurado. Então, muitos dos crimes cometidos, né, eles são mais facilmente silenciados. Né? Então, isso... Né, o relatório Figueiredo, que depois, né, a gente vai ter acesso a essa documentação, isso mostra como que, né, essa violência ela foi... não só o relatório Figueiredo, mas documentos depois, né, CPIs que vão vir depois, né, demonstra essas violências. Tem a ver também com o pensamento eugênico, né, de um Brasil que está querendo se embranquecer e que pensa o negro e o indígena como elementos que vão promover a degenerescência da raça. Às vezes os militares parecem também mantêm essa mentalidade potencializando essa ideia, ainda que ela não esteja explícita. Sim, né? A gente vive num país racista. Na documentação tem um texto que eu escrevi sobre o Xingu-Ibotó, que é um povo de Feira Grande, lá de Alagoas, né? Então, durante a ditadura, o processo de reconhecimento, quando eles reivindicam o reconhecimento, era a ditadura ainda, e o documento, a resposta que a ditadura dá é um documento extremamente racista e com essa ideia eugenista, né? Então, embora não fale a palavra eugenista, mas né, a ideia, né, ela está intrínseca ao discurso, né? Um discurso bastante racista, e que a ditadura vai dizer, não, essa população aí não é indígena, né? São oportunistas tentando se aproveitar, enfim, né? Mas eu vou passar a palavra pro Bartolomeu falar um pouquinho. Tranquilo. Não, enfim, a gente se encanta, porque é um tema realmente que nos motiva. E é um desafio também falar sobre esse período, porque esse período, ele é apagado, como estrategicamente, pelo próprio regime, justamente para não dar margem. Por isso que temos que ter cuidado do que vamos falar, então as fontes consultar. Por isso que é importante também ter as fontes confiáveis. E isso é muito bom. E a produção também, porque a ditadura ela se alimentava do que os antropólogos produziam. Por exemplo, estágios de aculturação. Então, quem está falando é a autoridade. A autoridade está falando que os indígenas estão mudando, deixam de ser indígenas por usar tênis, uma camisa, uma blusa, e indígenas aquele lá. Então, a gente pode entrar aqui fortemente, podemos fazer o que a gente quer aqui. Agora a gente vamos procurar novas estratégias para a gente ir para o norte, para o Brasil Central, enfim. Então, é toda uma estratégia. Por isso que é importante a produção intelectual, desde sempre, porque... também aí quem quer consegue distorcer, né? A favor, como a gente vê muitas informações hoje distorcidas, e esse é um problema muito sério. E tem que ser uma linguagem fácil e acessível, por isso que é importante esses canais, igual agora a gente está comentando no podcast, é uma coisa mais tranquila, trazer o público de várias gerações, que é importante, e para a gente mostrar e demonstrar como as coisas são, como funcionam, porque somos atravessados, bombardeados por diversas informações. Por isso a importância da produção intelectual, a fonte é uma fonte confiável e, enfim... da voz dos próprios povos indígenas. Exatamente. Por isso que é importante ter indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, nesses espaços também, porque estão se instrumentalizando, estão ganhando destaque e tem autoridade para falar. Não é o outro que vai falar sobre o outro, agora é um parente falando da própria realidade de perto. Então é importante. E é isso, eu agradeço. Bartolomeu, Elisa, Michele, infelizmente nós estamos finalizando o podcast. Muita questão importante, daria para a gente ficar aqui discutindo muito mais tempo. Talvez a gente possa fazer outros momentos, e talvez até à distância, vocês não vão estar aqui, mas podem estar virtualmente. É um tema fascinante, é um tema importante, necessário para estar nas escolas, em discussões recorrentes, nos espaços da academia. E nós só agradecemos a presença de vocês e a mesa também de ontem, né? A participação de vocês no evento. Bem, então o Sem Barreiras, Conversando com a História, finaliza mais um encontro discutindo a questão indígena
na ditadura e em outros momentos da história do Brasil. Muito obrigado a vocês. Obrigada.